Irmão, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Pois, irmão, eu vou falar aqui, na lição número 6, que fala da mordomia da adoração. Os irmãos sabem que todo domingo, pela manhã, temos a escola dominical. E nessa escola dominical nós aprendemos a palavra de Deus. E eu quero falar para vocês, a lição de número 6, vai ser domingo próximo que está chegando, que fala da mordomia da adoração. E o texto áureo fala: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. Está escrito em João 4:23. Irmão? E a verdade prática, ela fala: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. A gente vê aqui nesta palavra muito profunda, que diz assim que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Deus não procura gente que tenta assim demonstrar outras coisas a não ser a adoração verdadeira a Deus, E a leitura bíblica em classe fala: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vos dizer que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E o 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura o tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou. Eu que falo contigo. Glória a Deus. Vamos falar um pouco aqui, irmão, da introdução, que diz que no Antigo Testamento só se podia oferecer culto num tabernáculo ou no templo. No Novo e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do Evangelho declara: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém. Está escrito em João, capítulo 4, e o versículo 23, que diz também a nossa lição de domingo que vem: o que é adoração? Aí vem uma interrogação: o que é adoração? A adoração vem do latim adoratione. No sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o Cristo, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade: Pai, Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shahar ocorre mais de 100 vezes
e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Há ainda a palavra abade, que traz os sentidos de adorar, trabalhar ou servir a Deus, né? A gente vê em 2 Reis 10, 18 e 23. Essa é a expectativa de adoração da antiga aliança. E no Novo Testamento, registra o verbo grego poskuneo 59 vezes. Ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente. Nós, como adoradores, né, que adoramos em espírito e em verdade, toda vez que nós vamos orar, nós temos que nos ajoelhar diante de Deus. E isso significa que nós ali já estamos venerando a Deus. Nós já estamos ali adorando a Deus em espírito e em verdade, né? Pois estamos nos prostrando diante de Deus. E Deus se agrada de tais atitudes, irmãos. Quando nós tivermos de adorar a Deus, nós temos que nos ajoelhar diante do Senhor, porque Ele assim se agrada, né? E vamos também para o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre como adorar a Deus em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar a Deus. E em segundo lugar, como se deve adorá-lo. É que nem eu disse. Onde adorar a Deus para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era no Monte de Samaria. Mas para os judeus era em Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa o lugar aonde você está adorando a Deus, se é em casa, se é no trabalho, se é na igreja. O importante, irmãos, é nós adorar a Deus em espírito e em verdade, pois o Senhor procura essas pessoas com essas atitudes, né? Seja onde for, em casa, no trabalho ou na igreja. Nós sabemos que a igreja é a casa de Deus. Foi quando Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu creio que ele estava dizendo assim: vamos hoje adorar ao Senhor na casa do Senhor, né? Então sabemos nós que muitas vezes nós estamos, né, com algumas dificuldades, não podemos chegar até o templo do Senhor. Então o que é que nós fazemos? Fechamos a porta que nem Daniel e adoramos a Deus em casa mesmo, nos ajoelhamos diante de Deus, nos humilhamos diante de Deus, assim como Daniel fez, fechou a porta do seu quarto e orou assim ao Senhor. Ele orava 3 vezes por dia e Deus ali respondeu a oração de Daniel. Então ele vai responder a sua oração também. Assim você creia, assim você o adore em espírito e em verdade. Não importa o lugar que você está adorando, o que importa é a sua atitude, como você se prostra diante de Deus. É isso que Ele quer de você e de mim também, né? No terceiro ponto da nossa lição fala sobre gesto e atitude na adoração a Deus. Ajoelhar-se, prostrar-se são gestos de profunda reverência diante de Deus, né? Diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelho adorando a Deus. Salomão era um rei muito rico, mas mesmo assim ele adorava a Deus, ele se ajoelhava a Deus. Muitas vezes nós não somos nada,
Mas muitas vezes não queremos nos ajoelhar diante de Deus, pois vamos seguir o exemplo de Salomão. Ele, por ser rei, mesmo assim se ajoelhava e adorava ao Todo-Poderoso. Aleluia. Acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração, esta súplica, estando de joelho e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. Está escrito em 1 Reis 8:54. Se os irmãos quiserem ver na Bíblia, né? Está dizendo lá em 1 Reis 8:4. Jesus prostou-se diante do Pai em súplica. Até Jesus se ajoelhou, se prostou diante de Deus. E ele era o Filho de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos que ter as mesmas atitudes de Jesus, a mesma atitude de Salomão, né? Essa súplica, quando Jesus se ajoelhou diante de Deus, suplicando ao Pai que passasse dele aquele cálice, está em Mateus 26:39. Louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do canto coral, né? No canto coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezavam em turnos. Está escrito em 1 Crônica 23, 5 e 6, acompanhados com instrumentos musicais e dirigido por 288 maestros. Está escrito em 1 Crônica 25 e 7. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também expressa com cânticos e hinos de caráter espirituais. O apóstolo Paulo nos exorta a práticas a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. Que os irmãos aprendam um pouco sobre a adoração a Deus. Louvar e cantar, glorificar a Deus, você está adorando a Deus. Glória a Deus. Hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graças em vossos corações. Glória a Deus. Na conclusão se diz da nossa lição de número 6. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como uma expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Está escrito em 1 Samuel 16:7. Oremos como Davi orou. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Se de longe entendes os meus pensamentos. E isso foi o salmista Davi adorando a Deus, né? Se prostrando diante de Deus. Está escrito em Salmo 139, versículo 1 e versículo 2. Aí está a conclusão da nossa lição, né, de domingo, que fala a mordomia da adoração. E que os irmãos possam adorar a Deus em espírito e em verdade, pois é essas pessoas que Deus está procurando na terra. Deus está procurando, irmãos, os verdadeiros adoradores, que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.